Graça e paz abençoados do Senhor. Hoje é domingo, hoje é dia do Senhor e aqui estamos nós juntos para mais uma vez dar a Jesus o nosso culto racional. Que você possa estar agora acordado, bem acordado, que você possa fazer isso de toda a sua força, de todo o seu entendimento, com tudo que você tem, porque Jesus é merecedor do nosso melhor. Não é do nosso possível, é do nosso melhor. E é assim que nós iniciamos já esse domingo, automaticamente também essa semana que se inicia, nós vamos já apresentar ao Senhor, dar ao Senhor as primícias do nosso dia, as primícias da nossa semana. Então convido você para fazer isso, como eu acabei de falar, de forma excelente, porque o nosso Deus é digno de coisas boas, é digno da nossa excelência. E nós vamos começar lendo a palavra de Deus. Se você puder abrir a sua Bíblia, acompanhar com a gente na tela, a palavra de Isaías 12, o verso 2 diz assim: Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. Nós estamos aqui para fazer justamente isso. Sabemos que o Senhor se tornou o nosso cântico, porque Ele é a nossa força, Ele é a nossa salvação, e nós estamos aqui diante dEle com todo o nosso coração grato. O verso 4 ele vai dizer: direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai o manifesto os teus feitos perante os povos, relembrai que é excelso o seu nome. Nós estamos aqui iniciando nossa semana, dando graças ao Senhor. Nós vamos daqui 30 segundos, invocar o nome do nosso Deus, e nós estamos aqui lembrando que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Senhor de Israel no meio de ti. Nós estamos aqui como Sião, ou seja, como igreja. Nós estamos aqui para cantar louvores ao nosso Deus, porque Ele fez, e eu já declaro que Ele fará também hoje, coisas grandiosas. Que você possa estar aberto para que essa palavra se cumpra em sua vida, que você possa estar aberto, que você possa estar receptivo daquilo que Deus tem para manifestar nessa transmissão, nessa conexão que não é humana, mas é espiritual. Portanto, vamos iniciar falando com o nosso Deus. Pai amado e Deus bendito, Deus todo-poderoso, Rei de reis, Senhor de senhores, estamos iniciando, Deus, mais um culto, e faremos isso com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, todo o nosso ser agora, nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, nós apresentamos a Ti, Jesus, porque sabemos que o Senhor é excelso, o Senhor é grandioso. Como disse a palavra do profeta Isaías, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, coisas maravilhosas, coisas extraordinárias, e hoje não será diferente. Nós nos abrimos para experimentar do Teu poder, Jesus. Nós nos abrimos para receber uma palavra que vai alimentar nosso espírito. Nós nos abrimos, Pai, para ter de Ti nessa manhã, como sempre, a direção. Jesus, nós agora levamos os nossos pensamentos cativos em obediência ao Teu santo nome, para que ao decorrer de toda essa transmissão, Pai, nós possamos estar atentos, sensíveis para a Tua voz, a voz que produz milagres, a voz que dá direção, a voz que cura, a voz que liberta, a voz que sara, Jesus. É essa voz que nós já estamos ouvindo, porque estamos lendo a Tua palavra, e quando lemos a palavra, nós ouvimos a Tua voz, Jesus. Nós estamos prontos para não só ouvir, mas para praticarmos aquilo que o Senhor nos ensina. Nós começamos esse culto, Pai, declarando que toda a parte técnica, tudo que nós vamos fazer agora, Pai, já está em perfeição, para que nada possa roubar, Jesus, a Tua glória. O inimigo não pode roubar a Tua glória, o inimigo não pode frustrar os Teus planos, Deus. Por isso nós declaramos que somos em todas as coisas mais que vencedores, e como mais que vencedores que somos, nós agora iniciamos apresentando a Ti o nosso louvor, apresentando a Ti a nossa adoração, que em todas as casas nessa hora, Jesus, possamos levantar hinos, possamos levantar louvores, júbilo, cânticos, entrar em adoração, porque diz que o Senhor procura os verdadeiros adoradores, e neste domingo de manhã nós estamos aqui para dizer: eis-nos aqui, Jesus, para Te louvar em espírito e em verdade. Oramos em o nome santo de Jesus, e aqueles que estão prontos para louvar, adorar, cultuar a Jesus de todo o coração, digam amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Antes de nós louvarmos, eu queria que você convocasse outras pessoas para essa transmissão. É muito simples você fazer isso. Clica aqui embaixo na setinha compartilhar, não deixe de dar o like. Vamos trazer outras pessoas para experimentar da glória de Deus, assim como nós. Compartilha essa transmissão e vamos juntos adorar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Não me sinto só, pois Tua graça achou em mim morada.
Tudo mudou em mim, tudo mudou em mim. Não me sinto só, pois tua graça achou em mim morada e me acolheu. Tudo mudou em mim, tudo mudou em mim. Agora eu posso dizer tudo que sinto, mesmo sem eu merecer. Sou filho, agora eu posso dizer tudo que sinto, mesmo sem eu merecer. Sou filho, agora eu posso dizer tudo que sinto, mesmo sem eu merecer. Sou filho, agora eu posso dizer tudo que sinto, mesmo sem eu merecer. Sou filho, teu jugo é suave e o teu fardo é leve. Descanso encontro em ti, Jesus, pois o teu fardo é leve. Teu jugo é suave e o teu fardo é leve. Descanso encontro em ti, pois o teu fardo agora eu posso dizer tudo que sinto, mesmo sem eu merecer. Sou filho, agora eu posso dizer tudo que sinto, mesmo sem eu merecer. Sou filho, agora eu posso dizer tudo que eu sinto, mesmo sem eu merecer. Sou filho, agora eu posso dizer tudo que sinto, mesmo sem eu merecer. Sou filho, sou filho, sou filho, sou filho, somos filhos. Sou filho, sou filho, sou filho, sou filho. Teu jugo é suave e o teu fardo é leve. Descanso encontro em ti, pois o teu fardo é leve. Teu jugo é suave, Jesus. Oh Senhor, o teu fardo é leve e o teu amor. Descanso encontro em ti, eu encontrei os teus altares, Jesus. O teu fardo é leve. Agora eu posso dizer tudo que sinto, mesmo sem eu
sou filho. Abba, agora eu posso dizer tudo que sinto. Abba, mesmo sem eu merecer. Sou filho. Abba, agora eu posso dizer tudo que sinto. Pois somos teus filhos. Sou filho. 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 Diga aí onde você estiver, eu sou filho. Eu sou filho. Levante uma das suas mãos e diga: hoje eu sou filho. Fui comprado por um grande amor, a preço de sangue. Somos filhos. Obrigada, Jesus. Eu te louvo, Senhor. Contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome,
Hoje sou filha. Hoje podemos, Jesus, te exaltar, Senhor. Obrigada, Deus. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfã, hoje sou filho. Obrigada, Senhor. Hoje toda a criação pode te louvar, Jesus, te engrandecer, pois tu és o Criador de todas as coisas, Senhor. Oh, Deus, a criação te louva, Senhor. E hoje nós, juntamente, erguemos um altar de adoração, Jesus.
Como é bom louvar ao Senhor. Nós, você e eu, fomos criados para esse propósito. Diz a palavra de Deus que nós somos criados para o louvor da glória de Deus. E o nosso Deus, o Senhor Jesus, Ele nos deixou um presente. A paz de espírito e a paz de coração. Essa paz que o mundo não pode nos dar, conforme diz a palavra de Deus, lá no livro de Filipenses, no capítulo 4, no versículo 7, diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Os nossos corações e as nossas mentes estão guardados no Senhor. E somente em Jesus é possível sentir essa paz que independe das circunstâncias que nós vivemos no mundo. Mesmo nos momentos em que nós passamos por aflições, e a palavra de Deus diz que isso acontece, nós podemos ter essa paz que excede a todo o entendimento. Isso é loucura para o mundo, mas diz a palavra de Deus que é poder de Deus que nos sustenta em toda e qualquer situação. O mundo está um caos, mas nós não pensamos como o mundo pensa. E, portanto, nós temos a paz e não ficamos preocupados, não ficamos com medo. A nossa vida é forte, nós estamos cercados pelos muros da salvação. E embora nós vivamos no mundo, nós não andamos segundo o curso desse mundo. Nós possuímos armas espirituais poderosas em Deus para destruir fortalezas, sofismas, altivezes, tais como preocupação, medo, depressão, síndrome do pânico, angústia e outros desconfortos mais tão comuns nos nossos dias. E o apóstolo Paulo, se referindo a essas coisas, ele disse em 2 Coríntios 10:4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas. Em Deus nós podemos destruir toda e qualquer fortaleza e as mentiras que o inimigo das nossas almas, ele lança nas nossas mentes. Tudo o que se levanta contra o conhecimento de Deus, tudo o que se levanta contra o conhecimento da palavra de Deus, já está despojado. É uma batalha já vencida pelo sangue de Jesus. E é através do conhecimento da palavra de Deus que nós sabemos qual é a nossa verdadeira identidade em Cristo Jesus. Não é verdade? Somos o que somos pela graça de Deus e o Senhor nos chama de cooperadores. 1 Coríntios, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Cooperamos de todas as formas com a obra de Deus e, portanto, também financeiramente, com o dízimo da nossa renda e também com as nossas ofertas de amor, que são sementes que o próprio Deus coloca em nossas mãos para que nós semeemos. 2 Coríntios 9, 10 e 11 diz assim: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. E quando nós semeamos essa semente, quando nós semeamos a própria semente que o Senhor coloca em nossas mãos para semear, nós nos colocamos no centro da vontade de Deus, que quer que nós enriqueçamos para sermos generosos em tudo e também, logicamente, com a sua obra. E é através dessa nossa generosidade, que é uma virtude que nós herdamos do nosso Pai, através dessa generosidade são tributadas
graças ao nosso Deus. Ser generoso também é um estilo de vida, e quando nós plantamos as sementes que o Senhor nos dá para plantar, o próprio Deus supre essa semente plantada e aumenta para que os seus frutos sejam abundantes, tanto na vida dos que dão, quanto na vida daqueles que semeiam. Eu já fiz a minha semeadura neste dia. Deixa eu achar aqui o comprovante, aqui está. Eu já semeei, como sempre faço, porque eu jamais venho à casa do Senhor de mãos vazias, e quero lhe encorajar, quero lhe entusiasmar, quero lhe aconselhar a fazer o mesmo. Semeie essa semente que o Senhor colocou nas suas mãos e receba o suprimento, o aumento e a multiplicação, como diz a palavra de Deus que Ele faz na vida daqueles que lhe são fiéis. Portanto, assim será na sua vida, em nome e para a glória do nosso Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo por esse momento de sementeira, de ceifa. Eu já declaro sobre a sua vida ampla suficiência, declaro colheitas fartas, que você receba de Deus algo sobrenatural na sua vida financeira, que você receba surpresas da parte de Deus, para você que é fiel, porque os fiéis serão acumulados de bênção, que diz a palavra de Deus. Antes de nós entrarmos na mensagem, tem uma mensagem de Deus aqui para eu repartir com você. Você pode estar com o seu coração aí aquecido, pronto, porque logo mais vem muito alimento espiritual. Eu quero lembrar de algumas coisas que nós temos na nossa agenda, e logicamente que é bom que todos estejam aqui inteirados do que estamos vivendo como igreja. Nós teremos agora, dia 28, último sábado do mês, o nosso Eficáris. Fica aqui a convocação para você jovem, que talvez esteja me ouvindo, ou você que é um pai de um jovem, a mãe de um jovem. Dia 28 às 18 horas, nós teremos o Eficáris. Nós estamos fazendo o Eficáris desde do sábado passado já, assim como os encontros dos Cedros, alguns encontros. Nós adaptamos aqui no nosso local de Gilgal, como nós falamos, da nossa base, nós adaptamos um espaço para fazer alguns encontros, e o Eficáris já foi realizado um mês passado. Então será de novo, você que é jovem do ministério, às 18 horas, esteja aqui com o nosso abençoado diácono Gustavo, sua esposa Bia. Às 18 horas, Rua Bacaitava, número 37, será o lugar de encontro para os jovens se reunirem, e que você possa enviar o seu filho também, você que é pai. Lembrando também, vou falar aqui, porque às vezes tem alguém que não está participando fisicamente hoje do nosso culto, lá no cinema. Quero dizer que dia 28, sábado também, assim como tem um Eficáris à noite, às 18 horas de manhã, nós teremos um encontro para todo o corpo ministerial e os voluntários do nosso ministério. Desde a nossa transição de espaço, nós não fizemos ainda, e tem muita coisa para nós alinharmos, muita coisa para eu repartir, para eu depositar da parte de Deus. Então, será um dia de muito conhecimento, uma manhã de muito conhecimento. Então, será lá no cinema também, às 9 horas. Então, a partir das 9 horas até 11h30, praticamente, nós estaremos ali ouvindo de Deus direção para todos que servem na casa de Deus. Esse encontro é só para quem faz parte do corpo ministerial e para quem já serve em algum departamento, alguém que já serve no nosso ministério em algum departamento ou algum ministério, enfim. Então, são esses dois recados. Os dois serão no dia 28 e seguem a nossa programação normal. E, para a honra e glória de Deus, vem muita coisa boa para esse final de ano. Se aguarde aí, fique atento, fique conectado. Aproveito e digo para você, siga-nos nas nossas redes sociais, Cristo Vive SP. Você pode procurar no Facebook, no Instagram. Eu não vou dizer no YouTube, porque você já está aqui. Então, nesses três, são as nossas três principais formas aí, né? Mídias sociais. Cristo Vive SP. Não deixe de estar conectado com a gente.
Lembrando que sempre aos domingos, ao final do culto, nós estamos postando ali um pouco de como está sendo, não só os finais do culto, você pode ver ali nos stories também, no Instagram, a gente já vai postando um pouco da preparação do nosso culto que está acontecendo ali na sala de cinema, nesse momento de transição, momento provisório, e que você possa acompanhar tudo isso, se sentir participando de tudo isso. Essa é a sua igreja, a igreja está em movimento, nada pode parar a igreja do Senhor, e a gente sempre faz questão de postar nos stories, e também depois a gente costuma colocar um Reels, então logo mais, lá para as 11h30, meio-dia, a gente coloca um pouco do que foi essa manhã de glória lá no cinema, o que está sendo, que nós estamos experimentando da parte de Deus. Então, dito isso, dá para você chamar mais alguém para essa transmissão, dá para você chamar mais alguém para receber esse alimento sólido que produz herança, que é a graça de Deus. Compartilha, talvez você tenha chegado no meio dos louvores, tenha acordado um pouquinho mais tarde aí, mas nós estamos aqui dando nosso culto a Jesus, e você pode trazer outras pessoas. Clique em compartilhar, não deixe de dar o like também nessa transmissão, não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube e ativar as notificações para sempre que nossos conteúdos forem postados, você seja notificado disso e fique por dentro de tudo que Deus tem através desse santo ministério. Dito isto, vamos lá para o tema de hoje, uma mensagem do coração de Deus, o tema que vai aparecer exatamente aqui na tela: o crente é prudente. Olha só que afirmação boa para a gente começar um domingo de manhã. Eu digo, até rimou, né? O crente é prudente. E é sobre prudência que Deus vai falar, que Deus quer trabalhar hoje nessa manhã em nossos corações, que você possa estar aberto para receber a palavra de Deus. Eu quero começar lendo 2 Timóteo 3, capítulo 3, verso 1 em diante, que vai dizer: sabe, porém, isto. Então a gente precisa saber de algumas coisas. É Paulo alertando o jovem Timóteo, e essa palavra, o Billy Graham falava que a Bíblia ela é mais atual do que o jornal que vai circular amanhã. Olha quão atual é essa carta que Paulo escreve ao jovem Timóteo. Ele fala: saiba disto, Timóteo, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Nós estamos vivendo esses tempos difíceis porque nós sabemos que estamos aí nos últimos dias. Estamos antecedendo a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois os homens serão, olha as características. Como é que a gente pode afirmar que nós estamos nos últimos dias, nos últimos tempos? Porque as características mostram isso. Os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Só coisa ruim. Traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Olha só que característica que a gente constata no tempo de hoje. As pessoas sendo amigas do mundo, amigas dos prazeres, mais do que amigas de Deus. E a gente vai fechar no 5º, que ele diz: tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. E agora fica uma ordem do apóstolo Paulo, que é a ordem de Deus para a sua e para a minha vida. Ele diz: foge também destes. Ou seja, foge dos imprudentes. Mas não seja você um imprudente, seja um prudente. Fuja dos imprudentes. É sobre isso que o Espírito já está trabalhando no nosso meio. Eu peço para você fechar os seus olhos, se você quiser curvar sua cabeça, nós vamos falar com Jesus. Pai, te damos graças e honras, te louvamos, te bendizemos por tudo que estamos vivendo nessa manhã. Jesus, eu sei que nessa hora muitos estão se conectando com este ministério, e eu oro para que essa palavra possa produzir frutos nas vidas, Jesus, que essa palavra possa produzir os teus desígnios que são poderosos, Jesus. Através da pregação, o Senhor tem nos instruído, o Senhor tem nos orientado, o Senhor tem nos alimentado, e agora nós aquietamos os nossos corações para ouvir a tua voz, que é uma voz boa, uma voz que dá direção, uma voz que que traz clareza, Jesus, no meio do caos, uma voz que é um prumo, que é âncora para as nossas almas, Jesus. Por isso, aquietamos os nossos corações e oramos dizendo: fala-te, revela-te a nós, Pai, com poder, com glória, porque aqui está a tua noiva, aqui estão os teus filhos, Jesus, sedentos para receber a porção que o Senhor tem para essa manhã. Eu oro em nome de Jesus, para a glória de Deus, e a igreja de Cristo ao redor do mundo diga amém e amém e amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos amados, boa semente dessa terra, reis e sacerdotes, ministros da nova aliança, mais que vencedores. A Bíblia Sagrada, ela nos afirma que quanto mais o tempo passa, à medida que a volta de Jesus se aproxima, e eu falei aqui já um pouco disso, lendo a palavra de Paulo a Timóteo, quanto mais
nós nos aproximamos a essa volta de Cristo, ou que a volta de Cristo se aproxima de nós, as características malignas no ser humano, elas vão se intensificar. Então Paulo está dizendo, nos últimos dias, e ele começa a trazer uma lista de características que não são nada boas, ou seja, não são características divinas, são características malignas. E ele diz que quanto mais o tempo da volta se aproxima, essas características elas se intensificam e vão se intensificar. O que o apóstolo Paulo escreve nessa carta de Timóteo, que nós acabamos de ler, é uma corrupção generalizada. É algo que talvez para nós já tenha se tornado muito comum no país que nós moramos, com a política que nós temos, com não só a questão política, quando a gente fala de partidos, quando a gente fala de poderes da nossa nação, mas até mesmo as questões políticas nas empresas, nos empreendimentos, nas organizações. É uma corrupção generalizada, nós vivemos isso de forma já banalizada, e a gente muitas vezes já se acostuma com isso. Então a gente precisa olhar para essa questão, porque uma destruição que nos ronda é uma destruição que está aí para, como o próprio nome diz, destruir, né? Destruir tudo que é bom, tudo que é valoroso, tudo que é de Deus, tudo que é dádivas que Deus colocou, que Deus deixou para nós como filhos usufruirmos. Existe uma corrupção, existe uma voz maligna. A Bíblia diz que o mundo, ele jaz no maligno, e aí fora, nesse mundo, as coisas estão desse jeito. Todos nós convivemos com pessoas que tem alguma dessas características que Paulo traz aqui, pessoas egoístas, avarentas, pessoas arrogantes, jactanciosas. Quantas pessoas hoje, talvez crianças ou jovens, que são desobedientes aos pais, pessoas ingratas, caluniadoras, pessoas que não têm domínio de si. Cada vez mais a gente vive uma geração que não tem um domínio próprio. Eu não estou nem falando só do mundo, isso também acontece no meio do povo de Deus. Pessoas traidoras, atrevidas, blasfemadoras, pessoas que são amigas dos prazeres do mundo e inimigas de Deus. Então, se a gente for pegar essa lista, o que, quando a gente lê, pode saltar os nossos olhos de forma, uau, que loucura, que coisa maligna, que cenário caótico, a gente vai ver que a gente vive dessa forma, ou vive no meio dessa forma. Eu quero crer que um crente não vive deliberadamente dessa forma pecaminosa, mas a gente está sujeito a essas relações, a gente está sujeito a esse tipo de gente o tempo inteiro. Nós convivemos, infelizmente, com pessoas assim, e Deus, ele dá uma ordem clara através do apóstolo Paulo. Ele fala, não se associe com essas pessoas. Ele não está mandando você, dar as mãos para essa pessoa, não está para você criar sociedade, para você se dar em casamento. Pelo contrário, ele fala, foge dessas pessoas. Então eu estou aqui hoje fazendo coro com a palavra de Deus e dizendo como um homem de Deus para você, você precisa fugir de tudo que é imprudência, de tudo que é malignidade, tudo que é contrário à vontade de Deus. No verso 5, eu quero ler de novo com você, ele vai dizer assim, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Agora ele vai dizer a frase que eu estou aqui martelando agora nessa introdução, foge também destes. Então, significa que existem pessoas que são pessoas que não têm que estar ao nosso lado, segundo a palavra de Deus. Sabe, pessoas que, talvez, eu queria aqui, de verdade, de forma muito clara, dizer para você que muitas pessoas às vezes tentam enganar. Muitas pessoas tentam ainda se esconder atrás de uma máscara de que elas são boazinhas, de que elas são amáveis, de que elas trazem uma fala muitas vezes enganosa. A Bíblia diz, lábios de manteiga. Traz uma frase assim, uma fala que muitas vezes engana. Mas essas pessoas, elas negam o poder de Deus, e a Bíblia é clara, foge dessas pessoas. Então nós recebemos o que? Profeticamente de Deus, e sabemos que Deus quer, porque Ele já depositou isso em nós, o seu Espírito. Então Deus quer que exista uma geração, porque, como eu disse agora, quanto mais a volta de Jesus se aproxima, mais o céu também se aproxima. A gente precisa ter isso claro. Então, o desejo de Deus é que exista no final dos tempos, antes da volta de Cristo, diz que vai ter um tempo de um avivamento. Então, nós sabemos que isso é a vontade de Deus para esses tempos finais. E Ele quer fazer isso para que toda essa sociedade que eu estou narrando aqui, que é uma sociedade corrompida, uma sociedade corrupta, uma sociedade com os valores totalmente contrários aos valores espirituais, os valores do reino, Deus quer que essa sociedade reconheça através de nós, porque nós somos embaixadores de Cristo, diz que Cristo age por nosso intermédio, e existe uma grande nuvem de testemunhas ao nosso redor. Então, nós devemos dar bom testemunho no meio dessa sociedade do quê? De que
nós, como igreja, estamos aqui para pregar os valores do reino e não para nos conformarmos, como diz Romanos 12:2, com este século, com este mundo. Então nós precisamos entender que mais do que nunca é necessário nós agirmos com prudência. E essa é a palavra que eu quero frisar hoje, porque o crente é prudente, ou deveria ser prudente, ou deve ser prudente, ou tem que se esforçar em ter prudência. Então eu preciso enfatizar a importância da nossa conduta cristã. Eu sei que pode parecer um pouco óbvio para alguns, mas eu tenho que rasgar meu coração aqui e dizer para você que, como pastor, mais do que nunca, olha, eu estou à frente do ministério, vamos falar assim, de forma de liderança nos últimos 2 anos e meio, desde a recolhida da minha mãe. E eu posso trazer uma fala agora, não só desses últimos 2 anos e meio, mas dos últimos, talvez os meus últimos 34 anos, ou seja, desde que eu nasci, que eu estou aí em bastidor, convivendo, vendo como são as coisas. Mais do que nunca eu posso dizer isso, que a gente precisa pregar e evangelizar os próprios crentes, os próprios evangélicos. Então, como eu disse, para alguns pode ser muito óbvio eu chegar hoje no domingo de manhã e falar, olha, você tem que ter uma conduta cristã. Mas eu posso afirmar para você, de mão na Bíblia, que nem para todos os crentes isso é muito óbvio. Se você quiser, e você vai concordar comigo, se você abrir sua rede social hoje e você conhece alguém que se diz cristão, você vai olhar pela vida dessa pessoa e você vai falar, peraí, essa pessoa não conhece o mesmo Deus que eu conheço, pelo lugar que ela vai, pelas coisas que ela faz, pelas coisas que ela fala, pelo tipo de relacionamento que ela tem, pelo tipo de lugar, de ambiente, de fala, você vê, não é possível. Então você vê que o que eu estou afirmando aqui é a mais pura realidade. A gente tem uma geração hoje de crentes não praticantes, de evangélicos não praticantes. Olha que loucura, o IBGE traz isso já, evangélicos não praticantes. Isso aí antigamente era coisa só do catolicismo, os católicos não praticantes, aqueles que não iam à missa, aqueles que não professavam a fé. Agora isso acontece com os crentes, porque a gente tem uma parcela de milhões de pessoas que estão desigrejadas. Então a gente vê hoje a necessidade da gente evangelizar um povo que já ouviu falar do evangelho, que às vezes se engana, achando que porque vão à igreja de domingo, porque ouvem um sermão, até mesmo dizimam, essas pessoas acham que o culto salva. Que isso não salva, quem salva é Jesus. Então a gente precisa falar a verdade, tocar nas feridas. E eu estou aqui nessa introdução tentando trazer um paralelo para você entender que no cenário atual que a gente vive hoje, nós precisamos falar sim de prudência no meio evangélico, porque cada vez mais nós não vemos prudência. Ou posso afirmar diferente, cada vez menos nós vemos a prudência no meio cristão, especialmente no século que a gente está vivendo. Então, é preciso nós identificarmos a prudência como uma virtude e como uma condição para você viver e desfrutar de uma vida plena, de uma vida poderosa, de acordo com a vontade de Deus. Então, para eu desfrutar da vontade de Deus, que é uma vida plena, uma vida como está em João 10:10, de abundância, eu preciso viver uma vida prudente. Só assim é que nós testemunhamos que nós somos de fato novas criaturas. E só assim nós testemunhamos que nós nos tornamos em Jesus, nós temos em Jesus uma nova natureza. Nós não temos mais uma antiga natureza, agora é uma divina semente, diz a palavra. Então nós precisamos dar testemunho disso. Em Provérbios 8:12, Salomão vai dizer, a sabedoria. Então a gente foca muito na questão da sabedoria. Quando a gente fala de Salomão, o homem mais sábio, o que pregou sabedoria. Então a gente tem focado muito como igreja na sabedoria. E hoje eu queria focar um pouco com você o que anda junto com a sabedoria, que é a questão da prudência. Por isso que o tema de hoje é que o crente é prudente. Olha só, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimento e de conselhos. Então veja que a sabedoria, ela vai andar de mãos dadas com a prudência. Quem até hoje pedia sabedoria, deve também, a partir de hoje, começar a pedir prudência. Eu queria que você fizesse uma oração de alguém muito mais experimentado, talvez mais espiritual, que, não, Deus, me dá sabedoria. Que você fala, Senhor, mais do que sabedoria, me dá prudência. Então, a partir de agora, você tem que buscar pedir essa prudência, porque elas andam de mãos dadas. A sabedoria, ela mora junto com a prudência. São, então, essas virtudes que nos esclarecem sobre tudo, que nos trazem, ter, como a Bíblia fala, faculdades exercitadas, faculdades espirituais, faculdades racionais, porque a palavra de Deus diz que a Bíblia, ela educa. Então, são essas características que nos dão direção certa. São essas características que vai fazer com que você tenha discernimento para escolher e decidir as coisas do seu dia a dia. Alguém pode se perguntar, por que esse culto? Por que essa mensagem? Por que eu tenho que ser sábio? Por que eu tenho que ter prudência? Porque essas características vão fazer com que você no seu dia a dia escolha bem com quem você vai se relacionar.
Escolha com quem você vai se casar, onde você vai trabalhar, que tipo de proposta você vai aceitar, que tipo de proposta você vai recusar, que tipo de lugar você vai conviver, que tipo de fala, que tipo de conteúdo você vai consumir, que tipo de livro você vai ler. O que é isso? É sabedoria e prudência. E isso está faltando hoje no meio protestante, no meio cristão, na família evangélica está faltando. Por quê? Porque se instaurou hoje no meio protestante, por conta do evento que eu creio que são as redes sociais, que não são de tudo ruim, mas a gente não pode negar que o inimigo usa isso como uma ferramenta a seu favor. Então você vê hoje pessoas que se dizem crentes na rede social, só que elas falam que são crentes porque elas frequentam uma célula na casa de alguém, porque elas frequentam talvez um culto de domingo, mas você vai ver de segunda a sábado essa pessoa vivendo uma vida que é totalmente fora dos padrões. Só que qual que é o ponto? Muitas dessas pessoas são influências, muitas dessas pessoas têm poder, muitas dessas pessoas têm dinheiro, muitas dessas pessoas são famosas, e aí a gente começa a pôr na vitrine um tipo de crente que não é o crente bíblico, mas que é um crente fake, que é um crente influência, que é um crente que não tem sabedoria, muito menos prudência. E isso está influenciando as gerações atuais. Isso está influenciando os jovens, está influenciando as crianças. Não, por quê? Porque ele também canta o louvor. Só que aí você vê o cara que a Bíblia fala de uma mesma fonte, não pode jorrar água amarga e água doce. Mas você vê o cara que está cantando para Jesus domingo, mas no sábado ele está cantando funk. No sábado ele está na roda sertaneja. No sábado ele está profanando a aliança, profanando o sangue de Cristo com as suas atitudes, num ambiente promíscuo, num ambiente de impureza, de imoralidade, de bebedice, de tudo que é contrário à palavra de Deus. Só que esses coloca lá na bio do Instagram, do Facebook, cristão. Então a gente precisa parar e olhar, porque não existe prudência. A prudência e a sabedoria, elas já se foram. Então, como eu disse no início, a gente precisa falar das coisas óbvias. Existe uma frase hoje muito dita que é: o óbvio precisa ser falado. Então estou aqui para atualizar isso, ou contextualizar isso, melhor dizendo, para o nosso contexto evangélico. O óbvio precisa ser pregado. As coisas óbvias precisam ser faladas. A Bíblia diz que nós somos pessoas crentes, e crentes não ficam em cima do muro. É sim, sim, não, não. O que passa disso vem do maligno. Então, mais do que orar por sabedoria, eu quero hoje que você ore para ser também uma pessoa prudente. Sabe, que você ore e comece a agir com prudência. Porque também estou orando, bispo. Tá bom, orou, agora age. O pessoal fala, né, oração, tem que orar e tem que ter ação. Então, age agora com prudência, age agora com sabedoria. Olha o que diz o salmista no Salmo 143:10. Ensina-me fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Que você possa fazer essa oração hoje: Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade. Por quê? Porque Ele é o teu Deus. Se você fosse do maligno, você ia pedir para fazer a vontade do príncipe da potestade do ar, como diz a palavra. Mas você é filho de Deus, você tem que fazer a vontade de Deus. É preciso fazer a vontade de Deus hoje e agora. Não é assim, amanhã, segunda-feira eu faço, terça-feira eu penso em fazer. Você sabe que hoje existe uma fala muito comum das pessoas que conhecem a palavra de Deus, elas até são convencidas talvez por um tempo pela palavra de Deus, mas elas não querem viver uma radicalidade de abandonar os seus prazeres para cumprir a vontade de Deus. Então a pessoa fala: quer saber, bispo, eu vou curtir minha vida, eu sou um jovem, eu vou fazer a minha vida, vou curtir, vou ter os meus prazeres. Quando eu tiver 50 anos, eu me converto. Isso é uma fala muito comum hoje da sociedade. Quando eu tiver meus 50 anos, aí eu vou procurar as coisas de Deus, eu me converto. Deixa eu falar uma coisa para você: você não pode se converter. Quem converte é Deus. E a primeira coisa que você tem que entender é que fala: não, lá na frente, talvez não tenha lá na frente. Deus está falando que é hoje e agora. Você precisa parar hoje com uma vida dupla, você precisa parar hoje com uma vida imprudente e começar a andar, a ser um operoso praticante, não ser como aquela onda impelida para o vento, que é aquele que só fica olhando, diz que esse homem não alcança coisa alguma. Então nós temos toda a condição de viver com prudência, porque o Senhor fez a prudência chegar até nós. Como é que a prudência chegou até mim? Através da graça, da sã doutrina. A prudência já chegou até as nossas vidas. Então não é que você não tenha capacidade, você já foi habilitado e capacitado para toda boa obra. Então a palavra já nos foi revelada, a vontade de Deus já nos foi revelada. Se você for ler Efésios 1, olha o que diz no verso 7: no qual temos a rendição pelo sangue e remissão dos pecados. Ou seja, tira os pecados segundo a riqueza da sua graça. Já aconteceu isso já foi manifestado na cruz. Verso 8: que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda, olha lá, mais uma vez ao tema de hoje, em toda sabedoria e prudência. Não dá para você desligar uma da outra. Então haja com prudência, porque essa é a vontade de Deus. Quando o Senhor nos avisa da perdição da sociedade, da perdição do mundo que jaz no maligno, no mundo em que nós vivemos, isso é o quê? É para você se prevenir.
Isso é para você, sabe, ter um olhar, como eu falo, prevendo as curvas, prevendo o que vem pela frente, se prevenir. Para você, a palavra está te ensinando como viver. Jesus disse em Mateus 10,16: eis que eu vos envio. Então quem envia é o próprio Senhor Jesus. Ele está falando, ó, eu vou enviar vocês. Eu envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes. Olha lá mais uma vez. Então o Senhor está nos enviando para um lugar e Ele fala, seja prudente como serpentes e simples como as pombas. Alguém pode perguntar, bispo, como que é ser prudente? Sabe, se eu nunca fui, como que eu aprendo isso? Então eu estou aqui para falar para você que o nosso Senhor, Ele é a fonte verdadeira de prudência. Ele é a fonte verdadeira de sabedoria. Salomão fala em Provérbios 5:1, filho meu, atende a minha sabedoria, a minha inteligência, inclina os ouvidos. Então, você tem que inclinar os ouvidos à sabedoria divina. Ele fala, atende a minha sabedoria, inclina os ouvidos à minha inteligência. 16:10 de Provérbios vai dizer, o que atenta para o ensino, acho bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. Deixa eu falar uma coisa para você, não tem felicidade fora dos caminhos do Senhor, não tem felicidade fora do ensino da palavra de Deus. Você sabe que o mundo mascara uma falsa felicidade. Aí o que a pessoa faz? Ela vive 5 dias para depois desfrutar de 2, que é o final de semana. E aí essa pessoa, ela vai no final de semana, ela enche a cara, bebe todas, toma o porre, ela cheira tudo, ela fuma tudo que pode, ela vai para as baladas, ela trai, ela fornica, ela adultera, ela faz tudo que é prazeroso aos olhos do mundo. E aí depois que passa o prazer, essa pessoa, ela está lá vendo que aquilo foi uma alegria momentânea, que aquilo não traz um estado de espírito, de contemplação permanente de uma alegria. E aí essa pessoa, muitas vezes, ela fez tudo no máximo, tudo no talo. E aí ela se vê depois como depressiva, porque ela fala, eu já fiz de tudo, isso não supre. E eu sempre estou buscando algo mais, eu vou buscar algo mais, eu vou buscar algo que tente saciar um buraco que nunca vai ser preenchido por um prazer do mundo, porque a única felicidade é o Senhor Jesus. Diz que o que confia no Senhor, esse é feliz. Não é o que confia no mundo, não é o que confia na política, não é o que confia nos prazeres dessa terra, é o que confia no Senhor. Então aprenda hoje, em nome de Jesus, a ser prudente. Eu estou aqui te ensinando hoje como um homem de Deus, como seu pastor. Eu estou te ensinando a ser prudente como Jesus. Eu estou te ensinando através dos ensinamentos da palavra. Eu não estou te ensinando através de uma voz humana. Eu estou falando através da palavra de Deus. Então responda para você mesmo. Ou responda talvez para mim. Você vê importância nisso que esse altar te ensina? Escreve aqui no chat se você vê importância naquilo que nós, a cada domingo, a cada quinta-feira, segunda, a cada transmissão aqui, cada encontro que a gente tem, você tem visto importância isso para a sua vida? Você tem visto a diferença do que esse altar tem ensinado? Sabe, enquanto você vai respondendo, eu pergunto também, você quer ser prudente de verdade? Você quer de verdade fazer a vontade de Deus no meio de uma sociedade depravada? Porque tem gente que pode falar, bispo, quer saber? Eu não quero não. Para mim tá bom a vida do jeito que tá, eu quero viver mesmo assim, um pé lá, um pé cá, eu quero ficar em cima do muro. Você quer ser luz do mundo e sal da terra? Você precisa responder essas questões hoje internamente. Enquanto você reflete sobre isso, eu creio que a sua resposta é sim, porque eu sou um homem de fé, eu creio que você quer viver a vontade de Deus, eu creio que você quer, sabe, ser luz e sal da terra. Então eu quero ensinar para você, de forma muito prática, o culto de hoje vai ser um passo a passo aqui, didático, de como você, sabe, desenvolver qualidades de um servo prudente. Eu sei que isso te interessa. E eu sei que você, como um homem, como uma mulher de Deus, precisa dessa instrução. Porque cada vez mais os homens serão jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, inimigos de Deus, mais amigos dos prazeres do mundo do que de Deus. É o que diz a palavra. Então, qual que é o primeiro ponto? Você precisa ser sábio em todo o tempo. Sabedoria on the time. Todo tempo você precisa, sabe, não é... Porque você fala assim, não, mas quer saber, eu canso um pouco e eu vou dar uma brecha. Se você baixar a guarda, o inimigo vai vir. Então você tem que ter sabedoria, tem que estar vigilante todo o tempo. Em Provérbios 16:21 diz assim, o sábio de coração é chamado prudente. Eu estou te dando uma aula hoje, através das Santas Escrituras, das Sagradas Escrituras, de como desenvolver a prudência. O sábio de coração é prudente. E olha agora, a doçura no falar aumenta o saber. Salomão vai falar também que a palavra branda desvia o furor. Então o que é isso? Você tem que ter uma fala
doce. E essa fala doce não é uma fala doce no mau sentido, no sentido negativo, daquele que, sabe, tem uma fala de manteiga que se faz de doce porque é maligno. Não é essa. Essa fala de pureza. Ele diz, a doçura no falar aumenta o saber. Então só fale daquilo que você aprende do Senhor. A pessoa quer saber, eu também entendo um pouco de horóscopo, eu entendo umas coisas místicas. Não fale disso. Só fale daquilo que você aprende no Senhor. Então eu estou falando aqui, o primeiro ponto, seja sábio. E junto com esse primeiro ponto, a gente entra no segundo, que para ser sábio você precisa saber ouvir. Então, primeiro ponto, ser sábio. Segundo ponto, saiba ouvir. Entenda, sabe, que você muitas vezes tem que ficar calado. Diz que até o insensato, quando fica calado, se passa por sábio. Até o nécio, quando se passa por sábio. Então saiba ouvir mais do que falar. Salomão fala no Provérbios 1, verso 5. Ouça o sábio e cresça em prudência. A aula de hoje não é o crente prudente? Então como é que eu cresço em prudência? Ouça o sábio e você vai crescer em prudência. Você está ouvindo hoje da sabedoria milenar aqui, que é a palavra de Deus. Você está ouvindo hoje da sabedoria espiritual. E o instruído adquire habilidade. Eu quero dizer hoje para você, com todo amor, respeito e clareza e verdade, que você está aqui em mais um culto, adquirindo habilidades novas, para você pegar tudo isso e aplicar amanhã na segunda-feira ao resto da semana no seu dia a dia. O que é isso? É mais um culto que Deus vem e te dá instrução na palavra para você praticar no seu dia a dia. Habilidades, características espirituais de prudência, de sabedoria, saber falar, ter sábio em todo tempo, saber ouvir, melhor dizendo. O segundo ponto, do segundo, Provérbios 8:6 vai dizer: ouve, pois, falarei coisas excelentes, os meus lábios proferirão coisas retas. Então, o que eu estava dizendo, ouça mais e fale menos, é o que está falando a palavra de Deus. Então, você tem que ser sábio o tempo inteiro, você tem que aprender a ouvir. O terceiro ponto, saiba obedecer, porque não adianta você saber ouvir e não obedecer. Aí vai cair naquilo que Jesus fala no Sermão da Montanha. O prudente, né? Aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, é aquele que ouve e pratica. Então, tudo bem, bispo, eu estou sabendo ouvir. Aí a pergunta mais profunda é ir praticar. Você consegue ir para esse próximo estágio? Então você vê que cada tópico aqui a gente vai aprofundando mais, crescendo um pouco mais. Então ouviu, agora pratica, saiba obedecer. Mateus 7:24 vai dizer: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado, é o que eu estava dizendo agora, a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. O problema de hoje, presta atenção, você que está aí na sua casa, presta atenção, você já fez o mais difícil que acordar e está nesse culto aqui comigo, nessa transmissão. O mais desafiador hoje, na sociedade que a gente vive, no meio da igreja de Cristo, é ter uma igreja que ouve e pratica. Porque eu posso dizer para você, ouvir, talvez a grande maioria da igreja ouve, mas praticar, a minoria pratica. Então a gente vê uma igreja que ouve, que pega os highlights no Instagram, que pega os cortes nos Reels, que pega as melhores mensagens dos melhores pregadores, dos homens mais sábios da atualidade, e ouve, e fala, olha que palavra, um manda pro outro, só que para nisso, para no ouvir, não vai pro segundo step, que é o se submeter, que é o praticar, que é o obedecer, que é o ir para a prática. Então de nada vale, Jesus falou, olha, o que ouve e pratica é sábio, é prudente. Agora o que ouve e não pratica, esse não vai construir a sua casa sobre a rocha. Então a gente pode falar hoje, no nosso modernismo de igreja, o que só fala que palavra, o que manda para o outro vídeo. Não que você não deva fazer isso, eu até incentivo que você faça, mas mais do que isso, eu estou aprofundando você para águas mais profundas, estou levando você para águas mais profundas. Obedeça agora, pratique aquilo que você recebe, aquilo que vem de instrução da parte de Deus. E aí a gente vai para o quarto ponto de hoje, não se precipite no falar. O salmista diz, eu gosto da oração, Davi fala, Senhor, põe guarda na minha boca. Você tem que fazer essa oração, porque às vezes você está falando mais do que deve, e quando você fala, você se compromete, você precisa saber disso. Quando você fala, você está se comprometendo com aquilo que sai da sua boca. Diz que as palavras são sementes. Então, põe guarda na minha boca, Senhor, que eu não fale mais do que deve, que eu não fale mais do que convém. Olha o que diz Salomão em Provérbios 10:19. No muito falar, não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Quem fala muito, sabe? Não falta transgressão, porque se expõe demais. Agora,
O que modera os lábios, esse é prudente. Tem lugar que você só tem que ouvir. Tem lugar que Deus vai te colocar para você só ouvir e desenvolver sabedoria. E você não tem que falar nada. Então aquilo, ouça mais, fale menos. Aí a gente vai para o quinto ponto de hoje. Seja prevenido. Como assim? Olha lá, Salomão escrevendo em Provérbios 10:5. O que ajunta no verão, isso é o prevenido. Diz que é o filho sábio. Está juntando no verão. Você nunca sabe qual vai ser o tamanho do próximo inverno, então você tem que ajuntar no verão. E ele vai falar, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. O que dorme na hora de juntar, o que dorme na hora de colher, diz que esse é um filho que envergonha. Nós não podemos envergonhar o nosso pai. Nós não podemos envergonhar o nosso Deus. Por isso a gente tem que ser o filho que ajunta no verão, porque esse é o filho de sabedoria. Então o que é isso? Seja prevenido. Você sabe que eu venho da área da saúde. A questão da prevenção é muito falada na saúde. Como é que você previne? Vou falar da minha área aqui de formação profissional. Como é que você previne a cárie? Como é que você previne as doenças da boca, as doenças gengivais, enfim? Você previne escovando os dentes, tendo uma boa higiene bucal, não é isso? Todo mundo sabe disso, ou deveria saber. Então isso é uma prevenção. E existe até algo que hoje é estudado, que é a questão da promoção de saúde, que não é nem a prevenção. Então quando você às vezes fala, não, isso eu estou prevenindo, não, você está promovendo saúde. Enfim, não vou entrar nas questões técnicas aqui, mas traga isso para a sua vida espiritual. Como é que eu me previno? Salomão está falando, ajunta no verão. Isso você pode expandir para várias áreas da sua vida, não só para a questão financeira de um ajuntamento, vamos dizer assim, de um planejamento, de juntar no verão, enfim. Porque ele diz que o que dorme na cega, esse é um filho que envergonha. Então seja prevenido. É como eu falo, preveja as curvas. O que pode acontecer daqui 5 anos na empresa que eu estou? O que pode acontecer daqui 10 anos? No meu casamento, na vida dos meus filhos. E aí eu me previno como? Promovendo já algo que eu vou dando intencionalmente a direção para isso. Então se eu sei que eu quero que os meus filhos sejam como a palavra do salmista diz, que são flechas na aljava, que como um guerreiro é aquele que encheu de flechas, ou seja, se é flecha eu vou ter que lançar ele uma hora. Então se eu vou ter que lançar, eu preciso preparar esse lançamento. Então eu não posso desperdiçar tempo com os meus filhos. Eu tenho que ser intencional na criação deles, de colocar a palavra do Senhor, que diz encuca na cabeça da criança. A palavra ensina no caminho. Então isso que eu estou falando, isso é ser prudente. Para você não chegar depois com o seu filho com 15 anos em casa e falar, quer saber, agora na adolescência ninguém doma criança, agora ele quer saber do mundo, agora ele quer saber dos prazeres, agora ele não quer saber de Deus. Por quê? Porque não foi prevenida essa questão. Eu sei que o mundo vai vir para cima dos meus filhos, então o que eu faço? Eu vou agora, como pai, como pastor, como sacerdote da minha casa, eu vou promover dentro de casa o máximo que eu puder de ensino bíblico, o máximo que eu puder deles estarem vivendo a questão da manifestação de Deus, do poder de Deus, de terem conhecimento com a palavra que liberta, para quando chegar esse momento desafiador na vida de qualquer jovem, eu poder falar assim, eu dei o melhor que eu pude, eu preparei o melhor. Então isso é o quê? Isso é uma prevenção. Salomão diz em Provérbios 22:3, o prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Então o prudente, o que é isso? Ele vê o mal e esse esconde-se, não é na questão negativa de não quero responsabilidade, mas ele vê o mal e ele se guarda do mal, ele se previne do mal. Mas o simples não, ele passa adiante e sofre a pena. O que é isso? É o que vai viver na vida Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, e quando vê que topou num lugar que eu não gostei, mas você não se preparou para isso, você não foi prudente. Então a gente tem que se prevenir. Ponto 6 de hoje, tenha autoconhecimento. Eu costumo perguntar, se você não se conhece, quem é que vai te conhecer? Tenha autoconhecimento, busque esse desenvolvimento. Sabe, olhe para dentro, olhe para você. Existe algo que a psicologia fala que são os nossos diálogos internos. Você sabe que você fala com você grande parte do tempo, quando você está no trânsito, quando você está no transporte, quando você está, num momento de ócio sozinho, quando você está esperando alguma coisa, você está sempre num diálogo. Eu pergunto, quais são os seus diálogos internos? O que você fala para você mesmo mentalmente? Você precisa se conhecer. Você precisa saber quais são os seus pontos fortes, quais são os seus dons, os seus talentos, mas também quais são os seus pontos não tão fortes, os pontos fracos, negativos. Tenha autoconhecimento. Faça esse mergulho, olhe para dentro, essa jornada de olhar para o seu interior. Salomão fala em Provérbios 14:8, a sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho. Entenda o seu próprio caminho. Porque tem muito crente entendendo ou querendo entender do caminho do irmão. Tem muito crente querendo entender da vida do outro.
Paulo falou para Timóteo, cuida de ti e da doutrina. Eu estou aqui falando para você também, cuida do teu caminho e da palavra de Deus. O caminho do outro, o outro cuida e Deus cuida. Mas conheça o teu caminho. Provérbios 14:15. O simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente, ele atenta para os seus passos. Você precisa estar atento para os seus passos. Mais uma vez, não é olhando para os passos do irmão do lado, não é olhando para os passos, é para os seus passos. É para o seu caminho. Então, tenha esse autoconhecimento. Mais uma vez eu pergunto, se você não se conhecer tão bem, quem é que vai te conhecer? Não, mas Deus me conhece. É lógico que Deus te conhece. Só que Deus quer que você se desenvolva. A Bíblia fala que a salvação ela é desenvolvida. Como é que eu desenvolvo a salvação? Quando eu me submeto, quando eu coloco tudo que eu tenho submetido à palavra de Deus. Então eu preciso conhecer as minhas dores, eu preciso conhecer os meus anseios, eu preciso conhecer as minhas fraquezas, eu preciso conhecer os meus pontos onde a Bíblia fala vigia. E aí eu tenho um autoconhecimento. O ponto 7 de hoje vai dizer, avalie as consequências antes de agir. Avalie, você tem que ter essa noção. Eu vou tomar uma decisão, você tem que avaliar, porque o crente hoje ele vai indo, então Deus vai dar um jeito. Eu acho que isso tudo coopera para o bem. Graças a Deus que coopera, porque se não cooperasse, muito crente estava frito. Então você tem que avaliar. Você tem que entender que quando você fala não para uma coisa, você está falando sim para muitas outras coisas. Quando você... Vamos trazer um caso muito claro disso aqui. Quando você está num casamento, o sim que eu falei para a Bispa Cindy no casamento, para minha esposa, e você, marido, falou para sua esposa, e você, esposa, falou para o seu marido, esse sim que você falou no casamento, está automaticamente falando não para centenas ou talvez milhares de outras coisas que vem embutido nesse sim. Então, quando eu falo sim para minha esposa, eu estou falando não para uma vida de solteiro. Eu estou falando não para a vida que eu tinha até então. Eu estou falando não para qualquer outra coisa que não está dentro daquilo que é princípio de Deus para o casamento. Então, eu preciso avaliar essas consequências. Eu estou dando falando de algo aqui, um exemplo. Então, eu tenho que avaliar as decisões. O sim que você dá para um sócio, quando você fala, não, eu vou entrar em sociedade, o aperto de mão que você está dando lá, você avaliou as consequências? Você foi ver o que a palavra de Deus fala? Você foi orar? Você foi buscar instrução nos homens de Deus, na palavra? Não, mas eu quero saber, eu senti ali meu coração, uma coisa. Deixa eu falar uma coisa, tem muito crente que tem uma impressão na carne e fala, não, Deus falou comigo. É só a sua carne, é só o teu coração. O crente fala, não, Deus falou comigo, é isso. Aí depois você vê a pessoa voltando atrás, fala, ué, mas Deus não tinha falado? O Espírito se equivocou. Que Espírito se equivocou, cara? Você que ouviu na carne, você que teve um sentimento na carne de impulsividade e quis colocar aquilo como Deus. Então avalie as consequências antes de você agir. Salomão fala em Provérbios 21:5, os planos do diligente, olha lá, o diligente tende à abundância. Não, eu quero que o meu plano prospere, eu quero que o meu sonho prospere. Você tem sido diligente? O que é o diligente? É o que avalia as coisas, é o que tem estratégia de Deus. Mas a pressa excessiva, a pobreza. Então essa pressa hoje, o mundo de hoje é muito imediatista, né? A geração fast food, a geração miojo. Em 3 minutos eu tenho que fazer a coisa virar. Em 3 minutos tem que acontecer. Deus falou hoje, amanhã tem que acontecer. Então essa pressa excessiva leva à pobreza. Não é só pobreza financeira, é uma pobreza de sonho, uma pobreza de vida, uma vida escassa, uma vida sem riqueza, uma vida sem prosperidade. Lucas 14:28. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, eu estou falando, seja prudente, avalie as consequências antes de agir. Qual antes de construir uma torre? Não se assenta primeiro para calcular as despesas e verificar se tem os meios para concluir. Eu quero falar alguma coisa para você hoje para colocar muita paz no teu coração. Mas quando é que a gente vai começar a sede? Como é que a gente vai... Amado, nós estamos num tempo de transição. Nós estamos justamente em Lucas 14:28. Nós estamos aqui primeiro calculando as despesas para verificar se os meios para concluir. É lógico que deixa eu falar para você, nessa preparação, nesse cálculo de despesa, tem que ter fé. Porque você não pode viver de uma forma condicional. Não, a condição vai me dar o que eu tenho de condição. Não é isso. Mas a gente tem que ser prudente. Então a gente tem que avaliar as despesas. Você sabe que comprar um imóvel em São Paulo, um terreno, um galpão, seja o que for, não é uma coisa tão simples. Envolve muitas questões, inclusive, ou principalmente a questão financeira. Ele diz no 29, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos venham, olha só, e ainda zombem dele, venham a zombar dele. Dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que indo para combate, ou combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem com ele contra 20.000?
Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Então, até no meio da guerra tem que ter prudência. Eu saí de uma série com vocês de preparação, chamava Estratégias de Deus para nós conquistarmos. O que é isso? Tem que ter estratégia. O que é ter estratégia? O ponto que a gente está. Você tem que avaliar as condições antes de agir. Calcular as consequências, avaliar as consequências antes de você agir. A Bíblia fala, até no meio da guerra você tem que agir com prudência. Então seja prudente. Por que eu tenho que ser prudente? Porque na imprudência existem vários perigos. Presta atenção nisso, vou falar de novo. Na imprudência existem vários perigos. E que você não se dá conta porque você está emocionado. Porque você está, vai fazer, ei, respira, calma. Senta antes, calcula a torre para ver se vai ter os meios para construir. A Bíblia compara o imprudente, o insensato como uma pessoa louca. Eu quero mostrar para você em Provérbios 13:16. Todo prudente procede com conhecimento. Então veja só, o inverso aqui também. Eu estou te dando conhecimento para você agir com prudência, porque diz que todo prudente procede com conhecimento. Então o conhecimento também está ligado a você ser prudente. O que você está tendo hoje, esse tempo de que você está sendo exposto pela palavra de Deus? Você está recebendo conhecimento para você proceder de forma prudente. Olha o que ele fala agora. Mas o insensato espraia a sua loucura. O insensato espraia a sua loucura. Então quer dizer que a Bíblia compara alguém imprudente, alguém que é insensato, como louco, espraia a sua loucura. A imprudência, ela vai contaminar a vida de uma pessoa. A imprudência, ela vai fazer com que uma pessoa viva uma vida totalmente desregrada e contaminada, influenciada por coisas do mal e não por coisas do bem, que são as coisas de Deus. Olha o que diz em Marcos 7:20. E dizia, o que sai do homem é isso que o que sai do homem, isso é o que contamina. Porque de dentro do coração do homem é que procedem os maus desígnios. Olha só, a prostituição, os frutos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam um homem. Eu queria que você entendesse quando você fala assim, não, mas veio... Olha só, a Bíblia falando, é de dentro. Não é o que entra que te contamina. Olha que palavra poderosa que Jesus está falando aqui. O que sai do homem é que contamina. Está falando que é de dentro que vem o coração do homem, que procede maus desígnios, prostituição, sabe? Os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, tudo que é mal, malícia, dolo, lascívia, soberba, a loucura. Então você quer saber quais são agora as características dos insensatos e dos imprudentes? Para que você saiba, eu falei assim, você tem que ter prudência, você tem que saber avaliar, você tem que saber prevenir. Eu quero trazer agora para você uma outra sequência de tópicos de características de pessoas insensatas e imprudentes. Ou seja, o que você não tem que ser. O primeiro ponto, primeira característica, o imprudente, esse insensato, ele usa mal os próprios lábios. Então aqui, olha só, primeiro para você e também para você identificar para quem está do seu lado. Uma pessoa que usa os lábios maus. O que é usar os lábios maus, bispo? A pessoa que fala contrário, a pessoa que fala calúnia, a pessoa que levanta contenda, a pessoa que fala contra a palavra de Deus, a pessoa que traz profecia do inferno para a tua vida, que fala que o diabo vai isso, que o diabo não sei o que vê diabo em tudo. Olha só, Provérbios 10:18. O que retém o ódio é de lábios falsos, e o que difama é insensato. Ou seja, quem usa a boca de forma insensata, quem usa mal os próprios lábios, diz que esse é insensato, é o que difama, é o que retém ódio, o que tem lábios falsos. Então quem fala mal dos outros é uma pessoa que está louca, uma pessoa louca. Eu estou aqui para dizer hoje em nome de Jesus, como seu pastor, e eu quero o seu bem. Não ande com difamadores, porque você é a média com quem você anda. Não ande com difamadores, não ande com maldizentes. Sabe por quê? Porque se essa pessoa está falando mal de alguém para você, quando você sai, ela vai falar mal de você, ou falar mal de você para outra pessoa. Ou vai falar mal para outra pessoa de você. Você entendeu? Quando essa pessoa está falando, é maldizente. Não ande com essa pessoa. Porque da mesma forma que ela está falando mal de alguém para você, ela vai falar mal de você para alguém. É um modus operandi dessa pessoa. Salomão fala em Provérbios 10:8, o sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios vem arruinar-se. Por que o insensato de lábios vem arruinar-se? Porque o poder da vida e da morte está na boca, está na língua.
O que bem a utiliza come do fruto. Então, mais uma vez eu falo, não ande com insensatos, não ande com maldizentes, não ande com difamadores. Para pensar quantas pessoas que estão hoje vivendo situações horríveis em suas vidas, situações dificílimas em suas vidas, situações, péssimas em suas vidas. Quantas pessoas estão vivendo isso porque falaram mais do que devia, não fizeram a oração dos sábios, que é ficar em silêncio. Como diz, não fizeram a oração de Davi, né? Trava a minha boca, coloca, Senhor, guarda a minha boca, guarda os meus lábios. Não fizeram essa oração. E hoje a pessoa está vivendo um problema no casamento, um problema na empresa, porque falou mais do que devia. Falou mais do que devia, falou para quem não devia, e hoje está colhendo as consequências de ter lábios impuros, de ser maldizente. Muitas pessoas vivem isso. Segundo ponto, o imprudente, que é o insensato, ele transforma maldade em divertimento. Aqui é outro ponto que aqui já beira muito o ímpio, né? Mas a gente infelizmente vê crentes que eles transformam a maldade em divertimento. Tem gente que faz piada com a desgraça dos outros. Pessoas que fazem piadas com a tristeza de outras pessoas. Provérbios 10, 23, para o insensato, praticar a maldade é divertimento. Olha lá, quem que te diverte com a maldade? O insensato. Para o homem inteligente, o ser sábio. Então, não seja insensato, não pratique a maldade como uma forma de divertimento. Não seja esse. Jamais, eu estou aqui para dizer para você em nome de Jesus, jamais ria das desgraças dos outros. Muitas pessoas estão vivendo momentos difíceis em suas vidas e o insensato, o imprudente, aquele que quer fazer brincadeirinha com isso, não faça. Não brinque com aquilo que é, desafio para outra pessoa, que é tristeza na vida de outra pessoa. Terceiro ponto, o imprudente, que é o insensato, ele é desperdiçador. Em todos os sentidos. Ele desperdiça dinheiro, ele desperdiça recurso, ele desperdiça talento, ele desperdiça dom, ele desperdiça amizade, ele desperdiça ministério, ele desperdiça amor, ele desperdiça carinho, ele desperdiça atenção, ele é desperdiçador. Salomão fala em Provérbios 21, 20. Tesouro desejável e azeite existe na casa do sábio. Existe, na casa do sábio. O que tem na casa do sábio? Tem tesouro desejável, tem azeite. O que é isso? Tem prosperidade. Tem unção, tem bênção. Olha só agora, mas o homem insensato os desperdiça. Então quer dizer que o sábio, ele tem isso na sua casa, o insensato está desperdiçando. E como eu disse, não é só questão de recurso financeiro, em várias áreas. Então não desperdice aquilo que Deus já te deu em abundância, através da graça. Não desperdice, com todo respeito, não desperdice o conhecimento da sã doutrina. Tem gente que desperdiça isso. Não, eu já ouvi falar, eu já entendi de predestinação, de eleição, de 2 sementes, já é soberania de Deus. E desperdiça o conhecimento, desperdiça a sã doutrina, desperdiça. Quem é esse? Esse é o imprudente, é o insensato. O insensato, ele é um desperdiçador dos recursos que Deus promove para ele, dos recursos que Deus traz para ele em abundância. Quarto ponto do imprudente, que é o insensato. Ele age pela emoção, ele confia mais em si do que em Deus. Aqui um ponto de atenção, porque tem muito crente sendo insensato e imprudente nessa questão. O meu braço, a minha oração, o meu jejum, a minha subida do monte, quando eu toquei, a minha palavra, quando eu profetizei, quando eu cheguei, quando eu cantei, quando eu falei, quando eu fiz. E você fala, cadê Deus em tudo isso? Então você vai identificar uma pessoa imprudente pela fala dela. O meu apóstolo, minha mãe já falava, passa 5 minutos com uma pessoa e você já sabe tudo que passa no coração dela. 5 minutos com uma pessoa está falando, você conversa com ela, você já faz a leitura espiritual, porque você tem maturidade espiritual, você tem discernimento. E a boca fala do que está cheio o coração, diz a Bíblia. Então esse imprudente, ele confia mais em si. É aquela pessoa que fala, não, eu senti de Deus. É aquela pessoa que faz caras, bocas, vai falar disso, daquilo outro. Então tem muito crente tomando decisão baseada na sua própria alma. E deixa eu falar uma coisa, a gente está vivendo a geração que tem a alma mais doente da história, da humanidade. A geração tecnológica, a geração maravilhosa dos avanços tecnológicos da modernidade, da internet. Sim, a geração que tem a alma mais doente. E essa geração que tem a alma mais doente está falando que sentiu de Deus. E está tomando decisão baseada nessa alma doente. E está colocando tudo isso na conta de Deus. E aí depois se frustra com Deus, se frustra com o ministério, se frustra com o pastor, se frustra com todo mundo. Porque ela fala, cadê Deus agora? Você tomou decisão com uma alma doente. Não,
Deixa eu falar uma coisa pra você. Tem muita pessoa que fala assim, não, Deus falou. Deus falou nada. Ela sentiu um impulso na carne, como eu acabei de falar agora há pouco. Ela sentiu um impulso. Ela sentiu uma intuição da carne lá, uma empolgação da carne. E ela falou que era Deus. E não tinha nada de Deus. É como eu falei agora há pouco. Tomou decisão de forma precipitada. Não foi prudente. Então tem muito crente tomando decisão assim. Salomão vai falar em Provérbios 28, 26. O que confia no seu próprio coração é insensato. Mas o que anda em sabedoria, somos nós, graças a Deus, esse será salvo. Logicamente que não é a salvação eterna, não é a salvação relacionada à vida eterna. Será salvo o quê? Será salvo de um coração insensato. Será salvo da imprudência. Esse será salvo, porque anda em sabedoria. Então quero colocar uma frase para você. Não viva pelo que você sente. Viva pelo que Deus lhe revela. E se você puder escrever isso aí no chat para ficar bem claro. Eu senti. Não vive porque você sente. O justo não é movido por sentimento. O justo vive por fé. Fé, certeza e convicção. Não preciso sentir para falar que é Deus. Jesus falou, bem-aventurados os que não viram, mas creram. Não os que sentiram, os que creram. Então a nossa fé está ligada à certeza, a decisões, não a sentimentos da carne. Então coloca de novo para mim. Não viva pelo que você sente. Escreve aí no chat. Viva pelo que Deus lhe revela. Escreve aí, eu vou viver pelo que Deus tem me revelado. Através do quê? Através da palavra, através das escrituras, através de homens de Deus, através desse altar. Dito isso, a gente vai para o 5º ponto. O imprudente, que é o insensato, ele não possui uma direção firme. Conhece alguém assim? Conhece alguém que não tem uma direção firme? Paulo fala, levado por qualquer vento de doutrina. Vai para lá, vem para cá. O insensato é aquele que muda o tempo todo o seu destino. Agora é pra cá. Agora Deus me falou que é isso. Agora é faculdade. Agora não é mais faculdade. Agora não sei o quê. Agora é essa empresa. Agora é aquela empresa. Mas nada que você não possa... Entenda uma coisa. Reprogramar na vida. Até o Waze reprograma. Você pode reprogramar os seus sonhos também. Olha, eu acho que é muito disso. Tentativa e erro na vida. Amém? A gente sabe como são as coisas. Nem sempre a gente acerta. Mas eu estou falando daquele aquele que não tem uma direção firme, não tem um propósito, muda o destino. E esse, na verdade, para pensar, ele não sai do lugar. Porque ele andou para cá, aí não é aqui. Aí ele volta para cá, aí ele volta pro mesmo lugar. Aí agora eu vou para cá, não é mais para cá, daí ele volta. Quando ele vai para cá, aí ele dá a volta, bate, parece um pinball. Vai batendo, só que quando você vê, ele está no mesmo lugar. Então não é que ele vai reprogramando e avançando, sendo resiliente, né? Que vai cada vez mais sendo fortalecido. Não, ele está no mesmo lugar, porque ele não possui uma direção firme. Em Provérbios 17, 24 diz, a sabedoria é o alvo do inteligente, mas os olhos do insensato vagam pelas extremidades da terra. Olha lá. Agora, a sabedoria é alvo do inteligente. Você tem que ter um alvo, você tem que ter sabedoria. Você é um homem inteligente, uma mulher inteligente. Então o prudente, ou melhor, o imprudente, a cada dia ele vai iniciar um novo negócio, como eu disse. Uma nova faculdade, uma nova empresa, um novo curso. Só que, na verdade, a Bíblia fala, eles estão vagando sobre a terra. Não estão construindo nada de relevante. Vai chegar no final da vida e vai falar, o que eu construí? Nada. Porque vagou, porque não teve foco, não teve diligência, não foi prudente. Foi o contrário, foi imprudente. 6º ponto, o imprudente, o insensato, ele se envolve em contenda. E aí você já pega um monte. Contenda. Deixa eu falar uma coisa, eu estou te ensinando hoje aqui a você ser crente prudente, que é o tema de hoje, o crente é prudente. Eu estou te ensinando hoje, a graça é isso, te educando a você viver uma vida como cabeça e não cauda. Então, pelos frutos você conhece o imprudente. Jesus falou, pelos frutos conhecereis você conhece a árvore. Pelos frutos conhecereis. Então, pelo fruto você conhece uma pessoa imprudente. Provérbios 23, honroso é para o homem o desviar-se de contendas. Isso é honra, é honroso. Mas todo insensato se mete em risco. Você vê que Salomão traz uma série de conselhos aqui, que se a gente obedecer direitinho, a gente tem uma vida de fato como é a vontade de Deus, uma vida plena e abundante. Nada mais do que a mensagem de hoje é ensinar você a ser um crente. Como eu disse, não é dentro da igreja, é fora da igreja, é fora das 4 paredes. Então é honroso para o homem aquele que se desvia de contenda. Mas o insensato se mete em risco. O insensato é aquele que fala, bateu aqui, levou. Aí ele falou, ele vai ver com quem ele falou. Você sabe com quem você está falando? Aquele que está buscando sempre uma rixa. Esse é insensato. Esse não entendeu nada da palavra. O imprudente, é o ponto 7.
ele é desobediente. Aqui você pega vários também, Mateus 7,26. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, um homem imprudente, que edificou a sua casa sobre a areia. Quem é esse? É o que não obedece. É o que não tem disciplina. Eu falei lá em cima, né? Na questão do submetimento. Não se submete, não é operoso praticante, é um desobediente. Está edificando sobre areia. Vai bater o vento, o rio vai transbordar, a chuva vai vir. E aí você vai ver qual que é a estrutura dessa casa. Do imprudente não fica de pé. Oitavo ponto de hoje. O imprudente, o insensato se torna cego e não vê a grandeza e o poder de Deus. Não vê, não enxerga. A pessoa cega, está vagando sobre a terra, como nós vimos. O imprudente, ele está tão cego que ele não consegue, viver em uma perspectiva de fé. É o que eu falo, ele não consegue ter uma força motriz que vai mover a sua vida, que vai mover a sua família, que vai mover o seu ministério, que é uma palavra profética de um futuro. Ele está cego, ele está às vezes bêbado com as glórias do passado, numa sala de troféus, de coisas que Deus fez lá. Mas ele está cego com o futuro, ele não consegue ter uma perspectiva, ele não consegue ver a grandeza de Deus, não consegue ter um otimismo. Muitas vezes ele não consegue nem acreditar mais no poder de Deus agir. Deixa eu falar agora com você em nome de Jesus. Se você se encontra nesse lugar de ceticismo, nesse lugar de apostasia, que isso caia por terra hoje em nome de Jesus. Que você entenda que Deus, ele é grande, na sua grandeza existe uma expectativa de Deus para que você viva coisas grandes, coisas novas, para que você experimente da grandeza, da glória, do poder de Deus. Existe um poder de Deus para agir em sua vida, na sua família, na sua vida financeira, nos seus negócios. Não fique nesse lugar de ostracismo, nesse lugar de ó céus, ó vida, será que Deus existe? Isso é seta do inimigo, isso é imprudência. Salomão vai falar no Provérbios 14,16, o sábio é cauteloso e desvia-se do mal, mas o insensato, o que ele faz? Encoleriza-se e dá-se por seguro. Ele fica lá, numa coleirinha, encoleriza-se, ele dá-se por seguro. Esse é o que? Insensato. Ele acha que está seguro, mas ele está encolerado, como diz a palavra. Não seja essa pessoa em nome de Jesus. Salmo vai dizer, 92,5, quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. Olha quem é o Deus que nós estamos lidando, um Deus que tem obras grandiosas, um Deus que tem pensamentos profundos. O sexto vai dizer, o inepto, só para você saber, é o tolo, é o insensato, não compreende, o astuto não percebe isto. Então tem gente que não percebe, é o ponto que a gente está, ele não consegue ver, ele está cego, ele não consegue ver a grandeza de Deus, está na insensatez, é inepto. Provérbios 14,7, foge da presença do homem insensato, porque nele não divisarás lábios e de conhecimento, porque nele não divisarás lábios de conhecimento. O que você tem que fazer? Foge. Nós começamos vendo Paulo falar para Timóteo, foge também desses. Agora Salomão está falando, foge da presença do homem insensato. Você está vendo como a Bíblia é clara, para você não associar, para você não andar. Não, mas sabe, eu sei que ele é insensato, mas eu não consigo me posicionar. Se posicione. Tem muita gente falando, não, mas o que vão pensar, o que vai pensar, o que o irmão vai pensar, o que vai pensar. Eu queria que você se preocupasse, o que Deus vai pensar de você quando você não foge da presença dos insensatos. O que você tem agora? Você quer agradar os homens ou quer agradar a Deus? Não, porque o que vai pensar o irmão, a pessoa, não sei o que, amado. A sua única preocupação deveria ser o que Deus vai pensar. E Deus está falando para você hoje de forma clara, foge da presença do homem insensato. Provérbios 9,6 vai dizer, deixai os insensatos e vivei. Eu amo essa palavra. Eu usei ela quinta-feira como uma preparação para o culto de hoje. Deixai os insensatos. Olha, quando você fala até com alívio. Deixai os insensatos e vivei. Andai pelo caminho do entendimento. Então agora, praticamente você pode responder com conhecimento algumas perguntas que eu vou fazer de forma retórica para você, só para que você, armazene todo esse conhecimento, todo esse conteúdo, toda essa palavra que está sendo passada para você, que está vindo do trono de Deus para a sua vida. Para pensar e responda para você mesmo. Quem usa mal os próprios lábios? Essa pessoa, ela vai viver a agradável, a perfeita vontade de Deus? A resposta, logicamente, que é não. Quem usa mal os lábios não vive a vontade agradável. Quem transforma a maldade em divertimento? Eu vou trazer os tópicos agora em forma de pergunta. Essa pessoa vai viver a vontade de Deus? Não vai.
Quem desperdiça o que tem, vai viver a boa, agradável vontade de Deus? Não vai. Quem confia mais em si do que em Deus, vai viver a vontade boa, agradável e perfeita de Deus? Não. Quem não possui direção firme, quem não possui uma direção, um destino firme, vai viver a boa vontade, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Não. Quem se envolve em contenda, vai viver a boa, agradável vontade de Deus? Não. Quem é desobediente vai viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Quem é cego espiritualmente, quem não vê a grandeza de Deus, você acha que esse vai viver a boa, agradável vontade de Deus? É lógico que não. Então eu quero começar indo para o final, dizendo para você que nós precisamos orar pedindo que Deus, sabe, o Deus da sabedoria, o Deus da prudência, que Ele manifeste isso hoje em nossas vidas, em nome de Jesus. Nós precisamos hoje, diante de Deus, de forma obediente. Nós precisamos, sabe, acertar pontos na nossa vida. Eu estou aqui para dizer para você que existem coisas na sua vida que precisam ser mudadas. Eu sou o teu pastor, eu estou aqui querendo o melhor para a sua vida, como Deus também quer. Existem pontos que precisam ser mudados, sabe? Existem coisas insensatas, existem coisas imprudentes que precisam ser coisas sensatas e prudentes nas nossas vidas. Davi orou para que seu filho Salomão agisse com prudência. Olha o que diz em 1º livro das Crônicas 22, 11 em diante. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo, a fim de que prosperes e edifiques a casa do Senhor, teu Deus, como Ele disse a teu respeito, que o Senhor te conceda prudência. Olha a oração de um pai para um filho. Você tem que fazer isso com seu filho, tem que dar direção, porque aqui, Davi, ele está orando para Salomão, e do jeito que ele está orando, ele já está dando instrução para Salomão, que o Senhor te conceda, está declarando prudência, entendimento, para que quando regeres sobre Israel, guardes a lei do Senhor teu Deus, então prosperarás, se cuidares em cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor ordenou a Moisés acerca de Israel. Se fores forte e corajoso, não temas. Ele diz, ser forte e corajoso, não temas, nem te desalentes. Então, essa aqui é a oração de Davi para o seu filho Salomão. E agora eu quero mostrar que Salomão também orou e pediu a Deus essa sabedoria, essa prudência. Olha lá em primeiro livro de Reis. Só um minuto que eu apertei aqui e saiu a palavra. Olha lá, primeiro livro de Reis. Só um minuto. Pronto. Vamos ler aqui. Primeiro de Reis 3, 9 em diante. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente, olha só a palavra, o pedido da oração, você vai fazer essa oração hoje logo mais comigo, prudentemente discina entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? Disse-lhe Deus, já que pediste estas coisas, ou esta coisa, e não pediste longevidade, nem riqueza, nem a morte dos teus inimigos, mas pediste entendimento para discernir o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também, até que não me pediste o que te dou, o que não pedisse, eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os seus ou os teus dias. Então a sabedoria e a prudência é o que nós estamos estudando hoje. Sabe, de Salomão aqui, ganharam que fama. Todos sabiam a respeito da sua sabedoria, todos sabiam a respeito da sua prudência. E de verdade, eu creio que a nossa prudência também será, assim como até então na vida de Salomão, ela será então também notória a todos que estão às nossas voltas. Eu quero que você busque isso hoje, que nós busquemos junto isso, que todos vejam em nós uma prudência, uma sabedoria, e que todos evidenciem isso nas nossas vidas, em nome de Jesus. Segundo o livro das Crônicas 2 em diante, 11. Irão, rei de Tiro, respondeu por uma carta que enviou a Salomão, dizendo: porquanto o Senhor ama o seu povo, te constituiu rei sobre ele. Disse mais Irão: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que fez os céus e a terra, que deu o rei Davi um filho sábio, dotado de discrição e entendimento, que edifique sua casa e para o seu próprio reino. Então, o rei, ele viu o quê? O rei Irão, ele viu a sabedoria de Salomão. Ele está escrevendo uma carta falando: olha, que bênção que Deus foi para esse povo, dando um rei sábio. Ele estava aqui atestando, testificando da sabedoria, da prudência do rei Salomão. Então você tem que
ser visto como uma pessoa sábia nesse tempo. Nessa sociedade caótica, você tem que ser visto como uma pessoa sábia. A sua família precisa notar isso em você. Os seus colegas de trabalho precisam olhar para você e te chamar de sábio, de prudente. Paulo fala santo e irrepreensível. É mais ou menos isso. Prudente, sabedoria. Alguém pode perguntar, mas bispo, estou indo para o final. Alguém pode falar, mas bispo, Salomão nunca errou? Salomão foi esse homem extraordinário? Salomão foi esse homem de sabedoria e prudência? Será que ele nunca errou? E aqui eu queria ir para o final trazendo ou levantando essa bola. Deixa de ser prudente para você ver se você não vai viver uma queda na sua vida. Salomão não errou? Opa! Deixa a prudência para você ver se você não cai. Olha o que acontece. Primeiro livro de Reis 11, 1, 6. Se você abrir na sua Bíblia, você vai ver como o título desse livro, como o título do capítulo, né? Está escrito assim, a queda de Salomão. Ué, mas o homem mais sábio? Tira a prudência, tira a sabedoria, não vigia. Vamos ler para a gente ir para o final. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amomitas, edomitas, sidônias e eteias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel, não caseis com elas, nem case elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A esta se apegou Salomão com amor. Lembra lá atrás com Josué? Ainda na conquista, Deus falou, não se meta com outro povo. Não se meta com os heveus, com os amorreus, com os jebuseus, com as sidônias. Não. E lá atrás, o povo de Deus já tinha caído nisso. Agora Salomão, anos à frente, está caindo na mesma coisa. Verso 3, tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. Está falando do Salomão. As mulheres perverteram o coração do rei Salomão para seguir outros deuses. E o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Salomão seguiu Astarote, deusa dos sidônios, e a Micom, abominação dos amonitas. Verso 6, assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Então aqui a gente está vendo o final da vida do homem mais sábio. A gente está vendo aqui o final da vida do homem mais rico da história. Diz que ele caiu por falta de prudência. Aquele que pediu por sabedoria, aquele que recebeu mais do que pediu de Deus, que era prudente, ele caiu por falta justamente disso, de prudência. Então nós precisamos aprender com o erro dos outros. Eu falo que a vida é muito curta para você aprender só com os seus erros. E aqui a gente olha para Salomão e a gente tem que aprender com essa história de Salomão. Então quer dizer que a imprudência ela tem consequências? É lógico que ela tem consequências, e muitas consequências. Então não basta você largar bem com Deus a sua vida, você tem que chegar bem, que é o que Salomão não conseguiu aqui. 1 de Reis 11, 9. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviaram o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. Acerca disso, lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Olha que frase forte. Você pode ser o cara, você pode estar vivendo o melhor tempo com Deus. Salomão, que foi o homem mais top das galáxias, ele não guardou o que o Senhor tinha ordenado. Por isso disse o Senhor a Salomão, visto que assim procedestes e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e darei a teu servo. Então a gente vê aqui que essas mulheres, o que elas representam na vida, na história, no reinado de Salomão? Elas representam o mundo, tentando seduzir o tempo todo. E eu quero agora ir para o final, de fato, falando para você que o diabo, ele é sedutor. Olha só, Davi caiu, Salomão caiu. Quantos outros homens eu poderia trazer aqui que caíram? Homens que viram Deus, viram Deus face a face. Homens que experimentaram de coisas gloriosas, de operações de maravilhas. Mas existe um sedutor. E diz a palavra que ele se transforma até em anjo de luz para, se possível, enganar você e eu, eleitos. A gente não pode ser bobinho, a gente tem que ser, como diz a palavra, prudente como as serpentes. A gente precisa ser assim, tem que estar atento. Eu fecho com Apocalipse 12, 9, que diz exatamente isso. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. O sedutor de todo mundo quer dizer que o diabo ele seduz. E ele sabe qual que é o seu lugar de vulnerabilidade. Aqui Salomão, no ápice do seu reinado, com 700 mulheres, 300 concubinas. Olha que loucura.
se deixou ser seduzido. Já estava adorando outros deuses, não estava mais guardando os mandamentos, faltou prudência. Então esse culto vem para você hoje com uma mensagem de alerta, profilática, para que você tenha prudência na palavra de Deus, para que você tenha prudência nos caminhos do Senhor, para que o seu fim não seja, infelizmente, como o fim do rei Salomão, mas que você possa avançar de glória em glória, de vitória em vitória. Então nós devemos usar a prudência em todos os momentos do nosso dia, sabe, dia a dia. E nós temos que cuidar para não cairmos nas tentações dos insensatos, que façam que a gente saia do centro da vontade de Deus, para que a gente viva de fato a vida prometida pelo Senhor, uma vida abundante. Eu creio que a vida abundante, ela é uma vida desfrutada por aqueles que são prudentes. Que assim seja na sua vida, em nome e para a glória do nosso Deus. Diga amém, amém e amém. Nós vamos terminar orando para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Que você possa agora fazer uma oração comigo de prudência, de buscar a vontade de Deus, porque é isso que Ele tem para a vida dos seus filhos. Se você quiser se colocar de pé na sua casa, eu sei que essa palavra caiu bem no seu coração, uma mensagem de instrução de Deus, para você desfrutar daquilo que Deus tem para você ao longo dessa semana, ao longo desse ainda mês de outubro. Vamos juntos falar com Jesus. Pai amado, Deus bendito, Deus todo-poderoso, Tu és o nosso Rei de Reis, Tu és nosso Senhor. Te louvamos primeiramente, Jesus, por essa mensagem. Te louvamos, Pai, por tudo que o Senhor está fazendo. E a minha oração, Pai, é a oração que Davi fez, a oração que Salomão até então fez, Pai, de prudência. Jesus, manifesta não só sabedoria, mas prudência. E que mais do que isso, nós possamos buscar isso e viver, Pai, obedecer, nos submeter a tudo aquilo que o Senhor tem nos exposto, Pai, através da luz da Tua palavra. Que nós não sejamos os negligentes, mas que nós sejamos os operosos praticantes, Jesus. Nós não queremos andar com os insensatos. A Tua palavra diz, fugir também destes. Nós não queremos estar sentados na roda dos escarnecedores. Nós não queremos estar sentados num lugar, Pai, de perversidade, num lugar de insensatez. Nós não queremos estar com aqueles que têm lábios que professam mal, que são maldizentes. Pai, que nós possamos ter postura. Dá força, Jesus, para os meus irmãos. Dá sabedoria, Jesus. Dá firmeza, Jesus, para que nós possamos nos posicionar de fato como Teus embaixadores, para que nós possamos mais do que largar bem, Jesus, mais do que iniciar bem o nosso ministério, o que nos interessa é chegar também bem, Jesus. É a nossa linha de chegada, Pai, que nós possamos perseverar, que nós possamos, Pai, preservar, que nós possamos concluir essa carreira com perseverança, Jesus, e que nós possamos desfrutar, Pai, daquela vida abundante que o Senhor tem prometido para cada um de nós. Nós chegamos ao final desse culto, Pai, declarando que viveremos uma vida de prudência, uma vida de sabedoria. Eu profetizo, Jesus, que seja assim na vida dos nossos irmãos, que seja assim na vida, Pai, de todos aqueles que estão ouvindo essa palavra. Nós declaramos, Jesus, que os frutos sejam abundantes, que ninguém aqui caia em imprudência, que ninguém aqui caia em insensatez, Jesus, mas levanta pessoas que têm a Tua mente, Pai, e que através da mente forte, que é a mente de Cristo, possam vencer todos os desafios, Pai, que assim seja ao longo dessa semana. Eu oro por uma semana de avanço, por uma semana de prudência, de sensatez, Pai, que nós sejamos prudentes, que nós possamos avaliar, Jesus, antes de tomar as decisões, avaliar as consequências. Isso é prudência, Jesus, e o crente da graça é um crente prudente, é um crente, Pai, que não é um crente alienado, mas é um crente que usa as faculdades, usa, Pai, o discernimento para tomar decisões, porque quando isso é feito com base na Tua palavra, nós temos bom êxito. Eu declaro, Pai, uma semana de bom êxito. Eu declaro um domingo de paz, Jesus. Eu declaro um domingo de descanso. Eu declaro, Pai, um domingo de família. Eu declaro, Jesus, um domingo de prudência e de sabedoria, porque como nós ouvimos hoje, o crente é prudente. Eu oro em nome de Jesus, para a glória de Deus, e os prudentes digam amém, amém e amém. Louvado seja Deus por essa aula que nós tivemos do Espírito, por esse passo a passo de prudência, que você possa encaminhar essa mensagem, vai ficar aqui armazenada para outras pessoas. Muitos precisam ouvir isso, muitos crentes precisam ouvir isso, precisam agir de forma prudente, não ser crentes legalistas, que vivem uma vida totalmente fora da palavra de Deus. Nós sejamos operosos praticantes. Eu quero lembrar que agora, logo mais no nosso Instagram, @CristoViveSP, nós temos ali uma mensagem do coração de Deus. Na verdade, não uma mensagem, imagens do coração de Deus, que aconteceu agora no nosso culto presencial, e que você possa estar inteirado com tudo isso. Então vai lá no @CristoViveSP,
ou no Instagram, ou no Facebook, e você vai ter um pouco do que foi o nosso culto, que está sendo as nossas manhãs nesse cinema, que está sendo o tempo que Deus preparou para a gente ouvir de Deus estratégias para logo mais a gente conquistar. Então que você possa estar inteirado, que você se sinta participante, porque você faz parte dessa grande comunidade. Então vai lá no nosso Instagram, não deixe de ver tudo que está acontecendo. Lembrando que amanhã nós temos culto de oração e confissão online, às 20 horas. Você é nosso convidado, que você esteja aqui, chame outras pessoas. Nada melhor do que começarmos a semana falando com o nosso Deus. Que você tenha um domingo de paz, de família. Que você tenha uma semana de grandes vitórias, porque Deus já foi à sua frente. Eu declaro que a graça e as doces manifestações, as doces manifestações do Espírito Santo serão constantes e permanentes na sua vida, porque você é um prudente e um fiel a Deus. Que assim seja, em nome de Jesus. Que você tenha um ótimo domingo, uma ótima semana. Até amanhã, para a honra e glória de Deus. Graça e paz a todos. Tchau.